Todos acharam um texto? Marcos capítulo 11, versículo 12 e 13. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira, que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada, senão folhas, porque não era tempo de figos. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou nada, senão figos, porque não era tempo, não achou nada senão folhas. Não achou nada senão folhas, porque não era tempo de figos. Não era tempo de... No som do 3, só esse finalzinho, toda a igreja. 1, 2, 3. Porque... Esse texto que nós lemos, o início do texto, o contexto desse versículo que nós lemos aqui, é quando Jesus ele entra em Jerusalém em cima de um jumento. Nós conhecemos essa passagem e a Bíblia diz que Jesus ele vai entrar em Jerusalém. O ministério dele agora alcança Jerusalém e ele entra em Jerusalém montado sobre um jumento que nunca tinha sido montado antes. E a cronologia indica que isso foi numa manhã do mês de abril. Que mês, irmãos? Uma manhã do mês de abril. A cronologia bíblica, pastor, o que é cronologia? É a ordem de tempo. Ok? A ordem de tempo bíblica indica que esse fato aconteceu numa manhã do mês de abril. Então é importante você guardar isso. Se você não guardar isso aqui no meio da pregação, você vai se perder e você não vai entender mais nada. Então, tudo que eu for falando aqui, você guarda. Preste o máximo de atenção, porque essa mensagem aqui, se você não entender, você vai se perder. Então, preste atenção nisso aqui. Jesus entra em Jerusalém, em cima de um jumento, numa manhã do mês de abril. Daí, quando Jesus está entrando, eles pegam, recepcionam Jesus, e eles vão usar a seguinte expressão: Hosana, exaltado seja Deus nas alturas. Então, eles recebem Jesus, Jesus entra, Jesus é recepcionado, o ministério de Jesus alcança Jerusalém, o alcance do ministério dele chega lá, e passando essa recepção, chega o período da tarde. Chegando o período da tarde, irmãos, nasce uma preocupação. Por que nasce uma preocupação, pastor? Porque depois da manhã vem a tarde. Agora eles estão de tarde, e depois da tarde vem e à noite vem um período de descansar. Só que eles iriam dormir, irmãos. Imagina Jesus, 12 homens. Você acha que qualquer pessoa iria abrir as portas para colocar 13 homens dentro de casa para dormir? Claro que não. Daí vem uma preocupação. Entramos em Jerusalém. E agora, o que nós vamos fazer? Está chegando, já está tarde, está chegando a noite. Onde nós vamos dormir? Daí, eles se lembram que Jesus tem um amigo. E esse amigo não é um amigo normal. É um amigo que Jesus conhece desde os seus 12 anos, do seu bar mitzvah. Quando ele vai no templo falar a Torá e os pais perdem Jesus, vocês conhecem essa passagem? Ele conhece um amigo, e esse amigo morava a entre 12 a 15 quilômetros aproximadamente de onde ele estava. Olhando assim, é perto, não é tão distante assim, E entre 12 a 15 quilômetros o amigo morava, que era na cidade de Betânia. Então o que ele faz? Ele sai de Jerusalém, vai para Betânia para poder dormir com os discípulos, para depois, no dia seguinte, voltar para Jerusalém, porque ele tinha que resolver algumas coisas no templo, onde os irmãos sabem, o que acontece no dia seguinte, é que ele entra no templo, ele começa
ele fica irado com o que ele vê no templo, e ele fala, olha, o templo agora não é mais uma casa de oração, se tornou um covil de ladrões. Os irmãos conhecem essa passagem, né? Os irmãos conhecem muito bem. Então ele precisava voltar para Jerusalém para resolver essas coisas. Só que ele vai para Betânia, dorme em Betânia, na casa do seu amigo Lázaro, dormindo lá, eles acordam. Só que Jesus está com pressa de voltar para Jerusalém. Então, eles levantam para poder caminhar entre 12 e 15 quilômetros aproximadamente, para chegar em Jerusalém. Só que eles levantam, não tomam café, nada disso, só levanta e voltam. Quando eles estão voltando, a Bíblia diz que Jesus sente fome. Jesus sente o quê? Está escrito no versículo 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Irmãos, o que me assusta aqui não é a questão de Jesus sentir fome. Por quê? Porque Jesus estava dentro do corpo humano. Ele sentiu fome, frio, sede, medo, sentiu tudo isso. Porque ele estava dentro de um corpo humano. O que me assusta aqui é, Jesus está com fome, mas o mesmo não tem nada para comer. Ele estava com fome, mas ele não tinha nada para poder? Jesus está com fome, mas Tiago não tinha nada para poder? Jesus está com fome, mas João não tinha nada para poder? E você sabe como que é fome, irmão? Fome, quanto mais você anda, mais ela dá mais crente, irmão. Meu Deus do céu, o negócio é sério. Né? É uma revelação desse negócio. Né? Fome é assim, irmão. Tu está com fome, quanto mais tu anda, já viu? Vai para o centro de Campo Grande, né? Bate aquela fome terrível. Irmão, tu olha para tudo e parece que a fome só aumenta. Sente um cheiro de churrasco aqui, um cheiro de salgado ali, alguma coisa. Irmão, e fome é assim, quanto mais você anda, mais ela... Agora imagina, irmão, Jesus, mais 12 homens com fome, andando. No meio do caminho, sentindo fome, olha o que acontece. Eles olham de longe e vê uma árvore cheia de folhas. Aí sabe o que acontece? A árvore, presta atenção, o texto vai mostrar que a árvore, vai mostrar por 2 vezes que a árvore tinha folhas. Porque o mesmo versículo vai citar 2 vezes que a árvore tinha folha. Primeiro, pela beleza das folhas. Segundo, porque chamava atenção. Terceiro, porque marcava a presença. Tinha beleza, chamava atenção e marcava. Então eles vão juntar a fome que eles estão sentindo com algo que tem beleza, chama atenção e marca a presença. O que eles vão pensar? Lá tem alguma coisa para poder comer. Aí o que eles fazem? Olha só, estamos em 13. Jesus mais 12. Jesus fala, ó, vamos procurar e vamos ver se tem algum fruto para a gente poder comer. Está escrito no texto, né? E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Irmãos, 13 homens agora procurando. João e Filipe, como é um dos mais novos, imagina, sacudindo os galhos, pulando. E aí, Jesus, caiu alguma coisa aí? Jesus, ó, não caiu nada aqui ainda não, estou esperando. Pedro, irmão, toma iniciativa, começa a mexer, e mexe daqui, mexe dali, mexe nas folhas, tira a folha daqui, a folha dali, mexe. Os 12 procuram, Jesus está embaixo esperando alguma coisa cair, e nada cai. Até que Jesus chega em uma conclusão. A árvore tinha beleza. A árvore chamava atenção. A árvore marcava a presença, mas quando Jesus chega de perto, ele percebe uma coisa. Tem beleza, chama atenção, marca a presença, mas não tem fruto. É forte isso aqui. Tem beleza, chama atenção, marca a presença, mas não tem fruto. Com todo carinho, coloca a mão no ombro de quem está do seu lado, sacode o ombro dele e fala para o teu irmão, nem todo mundo tem beleza, que chama atenção e que marca a presença, é sinal que está dando fruto diante de Jesus. Só que é o seguinte, o maior motivo da árvore não dar fruto está no versículo 13.
no final do versículo 13, que está escrito aí, porque não era tempo de figos. Irmãos, não era tempo de? O próprio texto diz, não era tempo de? Pensa comigo. Né? Os figos, eles frutificavam, a figueira frutificava 2 vezes no ano. Maio e setembro. Maio e? A cronologia bíblica diz que isso acontece no mês de? Abril fica um mês antes do mês de maio. Por isso que está escrito no texto. Não era tempo de? Só que é o seguinte, figueira em Israel era uma das 3 árvores mais populares. Então, todo mundo sabia a época que ela dava fruto. Tanto sabe que está escrito no texto. Não era tempo de figo. Irmãos, escuta isso aqui. Se todo mundo sabia que não era tempo de figos, o que faz Jesus e 12 homens procurar fruto em uma árvore que ainda não está no tempo? Todo mundo sabia que não era o tempo. Era uma das 3 árvores mais populares. Frutificava em maio e setembro. Eles estavam no mês de abril, todo mundo sabia. O próprio texto está escrito, não era tempo de figos. O que faz 13 homens procurar fruto fora do tempo? Uma simples coisa, um sentimento chamado fome. A fome fez com que homens corressem atrás de algo que estava fora do... Aponta-se para quem está do salão e fala assim, toma cuidado com a fome. Porque ela pode te levar a correr atrás de algo que está fora do tempo de você conquistar. A vontade, a fome de conquistar, a fome de obter algo, muitas das vezes nos cega ao ponto de te querer fazer correr atrás de algo que está fora do tempo. E sempre que eu vou atrás de algo fora do tempo, eu pulo etapas. Sempre que eu pulo etapas, eu quebro princípios. E sempre que eu quebro princípios, eu atraio maldição para a minha própria vida. Porque tem muita gente com a vida financeira, emocional, sentimental e espiritual debaixo de maldição. Por quê? Pulou etapas, quebrou princípios e atraiu maldição para a sua própria vida. Então eu posso te dar um conselho? Não deixe a fome fazer com que você ultrapasse o tempo de Deus na sua vida. Eu vou repetir isso aqui. Não deixe a fome e a vontade fazer com que você corra atrás de algo fora do tempo. Por quê? No final, você vai quebrar a cara. Não, Jesus não errou aqui não. Jesus está ensinando isso para os discípulos e ensinando isso aqui para nós. Só que vou te contar uma coisa, nós temos um defeito. Nós não sabemos esperar o tempo. Deus falou contigo hoje, você já acha que Ele vai fazer amanhã. Deus usou alguém para poder falar com você, você já pensa, não, amanhã vai acontecer tudo. Você marca com a pessoa às 7h30, das 7h35, você já pega o telefone, manda mensagem no zap, fica nervoso, vontade de ir embora. Irmãos, nós não gostamos e não sabemos esperar. Só que Deus, Ele trabalha através do tempo. Deus trabalha através do... Deus usa o tempo para trabalhar na nossa vida. Por isso que lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito: Deus tem um tempo determinado para todas as... Responde uma coisa para mim. Tu crê que Deus é forte? Quem crê que Deus é forte aqui? Levanta a mão assim. Quem crê que Deus é fiel? Levanta a mão. Você crê que Deus é fiel? Deus é forte? Então responde uma coisa para mim. Na virada do ano, eu sei que você orou. Ou no início do ano, dia 1º, ou na virada do ano, você orou a Deus. 100% do que você pediu para Deus, para esse ano de 2022, está acontecendo? 100%. Mas Deus não é forte? Deus não tem poder? Então por que não está acontecendo 100%?
Outra pergunta. A fase que você vive na tua vida hoje é 100% do que você sonhou? 100%? Hã? Não. Claro que não. Mas Deus não é forte, Deus não tem poder? Deus é forte, Deus tem poder. Mas por que isso não está acontecendo? Porque ainda não é o tempo. O apóstolo Paulo falou que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos no mundo espiritual. Ou seja, aquilo que eu pedi, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu preciso, no mundo espiritual já está pronto. Só que você ainda não está pronto. Está entendendo isso aqui? Deus não está preparando a tua bênção, o teu milagre. A tua bênção e o teu milagre já estão prontos. Só que você ainda não está pronto. Como que você fica pronto? Através do tempo. Então aponta para o teu irmão e fala assim, ó, não é Deus que não quer fazer. Fala, não é incapacidade dos céus. Fala, é você que ainda não está pronto. Fala, mas fica tranquilo que o tempo de Deus vai preparar a tua vida e a tua casa para poder viver o melhor de Deus. Quem acredita nessa palavra? Deus tem um tempo determinado para todas as... Pastor, o que é tempo determinado? Tempo determinado é igual alguém que vai fazer uma obra, construção civil. A pessoa vai lá pintar a tua casa. Aí ela fala para você, ó, vou começar a pintar na segunda, mas eu termino na sexta. Começa na segunda e termina na sexta. Isso é tempo determinado. É quando eu determino um tempo para começar e para terminar. Então, Deus, ele usa, Deus trabalha no tempo determinado. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, então tudo na nossa vida tem uma data que vai começar e uma data que vai. Se tudo tem uma hora que vai começar e vai terminar, a fase que você está vivendo hoje não pode ser 100% do que você queria. A fase que você está vivendo hoje, talvez é uma fase que nem te agrada, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A tua vida e a tua família não vai terminar desse jeito. Talvez o que você está enfrentando hoje não é o que você pediu para Deus. Talvez a casa, o bairro, o lugar que você mora, o trabalho onde você trabalha, não é o que você pediu para Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A tua vida e a tua família não vai terminar desse jeito. Deus já tem uma data que esse tempo difícil vai acabar. E vai começar um novo tempo de Deus sobre a tua vida e sobre a tua família. Quem recebe essa palavra, levante a tua mão mais alto que você puder, que eu vou profetizar sobre a tua vida. Se prepara, porque está vindo um tempo de conquista, de milagres sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Quem toma posse dessa palavra, aplauda bem forte a Jesus. Pega na mão de quem está no seu lado e sacode a mão dele e fala assim, em nome de Jesus. O que você está vivendo hoje, talvez não é o que você sonhou. Fala, talvez não é o que você pediu para Deus. Fala, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Essa fase ruim vai terminar. E Deus já tem um tempo determinado que algo novo vai acontecer na tua vida. Quem recebe essa palavra, abre a tua boca para adorar a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. E Deus também dizendo, meu filho, tem pessoas que entraram aqui hoje pedindo um basta de Deus. Tem pessoas que entraram aqui hoje falando, Deus, eu não aguento mais desse jeito, eu não aguento mais dessa maneira. Mas Deus manda te dizer, fica tranquilo, eu já tenho uma data certa que essa prova, essa luta vai acabar. E vai começar uma nova etapa, um novo tempo sobre a tua vida. E você vai entender que a vida não é só feita de provas, mas de milagres e bênçãos de Deus para a tua vida. Mas você nunca pode esquecer, as provas também fazem parte da vida. Você não vai aceitar Jesus e tudo vai ficar bom de um dia para o outro, não, irmãos. Quando você se posiciona com Deus, sabe o que você está falando para o inferno? A partir de hoje eu luto contra você. E o inferno também vai lutar contra a tua vida, mas eu louvo a Deus porque a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, versículo 4, maior o que está em nós do que aquele que está no mundo.
Maior o que está em você do que aquele que luta contra você. Maior o que está na tua casa do que aquele que luta contra a tua casa. Maior aquele que está na tua família, na tua vida, do que aquele que luta contra você. Deus é fiel, irmãos. Então Deus, Ele trabalha através do... Era ou não era tempo de figos? Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Porque os figos iriam nascer, né? As frutas, né? Ia frutificar no mês seguinte. Então, você vai ler no texto que não achando fruto, o que Jesus faz? Jesus, ele amaldiçoa a árvore. Jesus amaldiçoa a árvore, vai para Jerusalém, resolve as questões do templo, e quando ele está voltando no mesmo caminho, Pedro chama Jesus e fala: Jesus, olha lá a árvore que o Senhor amaldiçoou. Ela está seca. Irmãos, de um dia para o outro, o que tinha flores, tinha beleza, chamava atenção, marcava presença, do dia para o outro agora está seco. Irmão, isso é muito forte. Por quê? A árvore só secou, presta atenção nisso aqui. Eu falei que você ia se perder se você não prestasse atenção. Então presta atenção nisso aqui. A árvore só secou porque Jesus só amaldiçoou porque ela não tinha frutos porque não era tempo de... Se não era tempo de figos, por que Jesus amaldiçoou por não ter fruto? Falei que você ia se perder, irmãos. A árvore só secou porque Jesus só amaldiçoou a árvore porque ela não tem frutos. Porque está escrito no texto que não era se não era o tempo, por que ele amaldiçoa por não ter frutos? Não era fome, irmão. Se fosse por fome, Jesus seria injusto. Jesus é injusto? Claro que não. Então não foi a fome. Fome é um sentimento, né, pessoal, ou coletivo entre os discípulos. Eu vou repetir isso aqui. Jesus, olha, a árvore só seca porque Jesus só amaldiçoou porque ela não tinha, e ela não tinha frutos porque o texto está escrito que não era se não era o tempo, porque ele amaldiçoou por não ter frutos. É simples. É simples. É simples. Ela frutificava o quê? Todo mês de maio e? Jesus chega em que mês? Jesus chega no mês de? A cultura agrícola antiga nos ensina que uma figueira, para ser plantada, ela tinha que ser plantada do lado de um rio ou do lado de um poço. Por quê? A água do fundo do poço ou a água do rio iria encontrar com a raiz daquela árvore, alimentando a raiz e fazendo com que as primeiras colheitas fossem colheitas boas. Porque se você entender um pouco da agricultura de frutos, você vai entender que todas as árvores frutíferas, os primeiros frutos nunca são bons. Por isso que ao longo do tempo tem que adubar, tem que podar. Para cada colheita o fruto melhorar. Existem diversas técnicas, naquela época não tinha. Mas hoje existem técnicas usando agrotóxicos e diversas outras coisas. Para quê? Para ao longo do tempo a colheita melhorar. Só que essa figueira aqui, ela não estava do lado de um rio, de um poço. Ela estava na beira do... Se estava na beira do caminho, não tinha rio e não tinha... Então era sinal que a colheita não seria boa. Então era sinal que no mês seguinte o fruto não seria bom. Então o que Jesus faz? Antes dela gerar o fruto ruim, eu chego na árvore e seco ela. Porque é melhor uma árvore seca e você de pé, do que a árvore de pé e o fruto dela te derrubar. Não, vou repetir isso aqui. Para Jesus é melhor uma árvore seca e você de pé, do que a árvore de pé e o fruto dela te botar para baixo. Por isso que Jesus, ele chega um mês antes. Antes dela gerar o fruto ruim. O que ele faz? Ele chega na árvore, amaldiçoa e ela seca. Por que eles procuram?
Porque Jesus coloca para procurar, para se certificar que não tinha fruto nenhum. Vendo que não tinha fruto nenhum, ele amaldiçoa. Porque ele sabia que o fruto do mês seguinte seria um fruto ruim. Então o que ele faz? Sabendo que é um fruto ruim, ele chega antes e seca. Porque é melhor Jesus secar agora, do que quando frutificar fazer mal para você. Só que o que vai me chamar a atenção no texto aqui é, sabe o que, irmãos? É que ela tinha beleza, chamava atenção, marcava presença. Então quem olhava falava assim, ó, mês que vem vai dar tudo certo, vai dar fruto. Quem olhava de longe falava, vai dar tudo certo. Só que aquilo que para todo mundo ia dar certo, de uma hora para outra, seca. Sem explicação. Quantas das vezes você entrou em relacionamentos, projetos, lugares, amizades, que você olhava e falava, vai dar certo. Só que de uma hora para outra, deu errado. E você começou a se perguntar, por que deu errado? Será que a culpa foi minha? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Até hoje você se pergunta, por que aquela amizade, aquele relacionamento, aquele emprego, aquele projeto não deu certo, aquela empresa não deu certo. Sabe por quê? Não foi culpa tua, é porque Jesus sabia que ia fazer mal para você. Então o que ele fez? Antes do fruto te matar, eu seco a árvore, porque para mim é melhor você de pé do que o fruto dela acabar com a tua vida amanhã. Olha para quem está do seu lado e fala, teu irmão, está entendendo agora? Porque o relacionamento deu errado, o projeto deu errado, aquela empresa deu errado, aquela amizade deu errado, parecia que ia dar tudo certo, mas de uma hora para outra, deu errado. Sabe por quê? Jesus sabia que ia fazer mal para você, mas ele te ama tanto, que ele chegou antes, secou a árvore e falou, eu estou te dando o livramento para você não cair amanhã. Quem acredita nisso, irmãos? É noite de revelação para a tua vida, porque até hoje você ficava se perguntando. Até hoje você ficava se culpando. Até hoje você buscava a resposta. Por que não deu certo aquela amizade? Por que não deu certo aquele relacionamento? Por que não deu certo aquele projeto? Por que não deu certo aquela empresa? Não deu certo porque não foi culpa tua. É porque ia fazer mal para você. Então o que Jesus faz? Eu te amo tanto que eu prefiro tirar da tua vida do que ver fazendo mal para você. Mas sabe qual é o nosso mal? Pergunta, pastor, qual é o meu mal? Só vou falar, só vou não perguntar. Pergunta, pastor, qual é o meu mal? Está muito fraco, só vou falar se todo mundo perguntar. Pergunta, pastor, qual é o meu mal? É simples. Nós gostamos de correr atrás de figueira seca. Jesus já secou. Em vez de você continuar o caminho, você quer lá tentar adubar, tentar jogar água para ver se ela volta. Se Jesus já secou, continua a tua caminhada e vai, irmãos. Porque não foi perda, foi livramento de Deus para a tua vida. Deixa eu repetir isso aqui. Aquele relacionamento, aquela amizade, aquela empresa, aquele projeto que não deu certo, não foi culpa tua, foi livramento de Deus para a tua vida. Então para de se culpar, para de chorar, para de lamentar, para de ficar depressivo achando que foi culpa tua. Deus sabia que ia fazer mal, então o que ele faz? Eu tirei da sua vida, eu fechei a porta para poder te preservar. Você está entendendo isso aqui? Você está entendendo como você... Mano, é muito forte isso aqui. Você está entendendo como parece que saiu um caminhão das tuas costas agora? Você está entendendo como o peso saiu de você? Isso aqui é o peso da revelação da palavra de Deus. Quando a revelação da palavra de Deus encontra a gente entende que não foi perda, foi livramento de Deus. Só que é o seguinte, devemos parar de correr atrás daquilo que Jesus já secou. Se Jesus já secou, continua a tua caminhada. Sabe por quê? Tem pessoas que correram atrás de figueira seca. Sabe o que aconteceu? Quebrou a cara, se machucou e no final ainda culpou a Deus. Deus, porque o Senhor não me avisou? Deus já tinha te avisado lá atrás quando ele secou. Você que tomou a frente e foi atrás. Já aconteceu com alguém isso aqui já? Levanta a mão, já aconteceu? Já, irmãos. Só que é noite de revelação para a tua vida. Jesus está secando.
Jesus está secando algumas mãos muito forte. Não, escuta isso aqui, não estranha se o telefone parar de tocar como tocava antes. Não fica aborrecido se as visitas diminuírem na tua casa. Não fica triste se alguém te bloquear ou te excluir nas redes sociais. É porque Jesus vai começar a tirar quem não presta do teu lado. Quem não serve para poder andar contigo, fechar contigo. Jesus vai tirar do teu lado. Por quê? Figueira seca. Figueira seca. Vai chegar um momento que tu vai falar, meu Deus, há dias atrás, há meses atrás, eu estava rodeado de pessoas, agora tem poucas pessoas em minha volta. Fica tranquilo, Jesus está tirando quem não soma do teu lado. Se não for para somar, é melhor que suma. Não. Se eu não repetir, eu vou repetir isso aqui. Se não for para somar, é melhor que suma na tua vida. Porque o problema você já tem demais, irmão. Jesus, ele seca, porque ele sabia que a colheita seria ruim. Quem me ouve, diga amém. Estou caminhando para o final. Quem quer que eu paro de pregar logo, diga amém. Posso pregar então, né? Quem me dá 5 minutos aqui para eu terminar, levanta a mão assim, 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25. É forte isso aqui, irmãos. Palavra de Deus no nosso novembro azul. Já ia falar outubro, meu Deus. Novembro, irmãos. A figueira, ela secou. Ela secou. Pastor, qual era o sinal de figueira seca? Quando a figueira ela secava, olha o que acontecia. Eles pegavam as folhas da figueira e levavam para o terreno do lado da casa, ou do terreno do lado da figueira. Queimavam as folhas. E ali eles entendiam uma coisa. Após essas folhas serem queimadas, é nos dado autorização de crescimento, ou seja, eles poderiam construir algo naquele terreno. Pelo simples motivo, uma figueira, ela só secava depois de 70 colheitas. Quantas colheitas? 70. Quantas colheitas? 70. Se eram 2 colheitas no ano, então era equivalente a quantos anos? 35, correto? Né? 2 no ano, 70 dividido por 2. Sei que você é muito bom de matemática, graças a Deus. Então você entende que 35 anos. Só que aquilo que iria demorar 35 anos para acontecer, Jesus chega e faz acontecer de um dia. Meu Deus, muito forte isso aqui. O que iria demorar 35 anos para acontecer, você quer entender o propósito. Mentalidade no propósito de Deus. O que ia demorar 35 anos para acontecer, quando Jesus chega, acontece de um dia. Posso profetizar algo de Deus na tua vida? Jesus permitiu algumas figueiras secarem na tua vida, sabe para quê? Para pegar coisas na tua vida que iriam demorar anos para acontecer. Ele vai fazer acontecer em dias. Não, você não entendeu, não vou repetir para tu dar um glória a Deus de crente de verdade. O que iria demorar anos para você conquistar, para você alcançar, para você entender, quando Jesus entra na situação, ele faz acontecer de um dia para o outro. Então se prepara, porque, irmãos, esse ano ainda não terminou. Se prepara para poder viver os projetos de Deus. Ele não secou a figueira à toa, é porque ele tinha um propósito, e ele vai fazer acontecer na tua vida esse propósito, um dia para o outro. Se coloca de pé. Estou caminhando para o final. Nós sabemos que Jesus, quando ele entra na situação, ele muda o ambiente, ele muda o lugar, ele muda a nossa realidade, ele muda a nossa vida. E a minha oração hoje é: Deus, nos ensine a lidar com as perdas da vida e entender que tudo tem um propósito. Deus só permite você perder algo
para depois fazer o dobro na tua vida. Pastor, onde está na Bíblia? Jó. Perdeu tudo. Final da prova de Jó, o que está escrito? E Deus lhe acrescentou o dobro de tudo quanto ele tinha antes. Aponta para quem está no seu lado e fala: Deus só permite você perder para fazer o dobro acontecer na tua vida. Mas pelo amor de Deus, né? O varão, né, terminou com a varoa. Deus não vai te dar 2 varoas, não, pelo amor de Deus. Ou não vai te dar 2 varões, não, pelo amor. Não, 2 vezes abençoado em nome de Jesus. Imagina, Salomão. Imagina o Wallace, Salomão. Aí tu falou aqui, se já é difícil um, imagina 2. Mulher é bênção de Deus na vida do homem, irmão. Escuta isso aqui. E homem é bênção de Deus na vida das mulheres. É verdade. Triplicada. A nossa oração hoje... A nossa oração hoje é para Deus nos ensinar a lidar com as lutas e com as perdas. Entender que tudo tem um propósito. E entender que o melhor de Deus ainda está por vir. Escuta isso aqui. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. Deus já tem um tempo determinado que o melhor dele vai te alcançar. Então eu quero te convidar para os teus olhos. Eu quero te convidar a orar a Deus e falar: Deus, me ensina a esperar, me ensina a entender o seu tempo. Me ensina a entender, Senhor, que nem tudo é na minha hora, nem tudo é no meu momento. Mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando eu não compreendo o seu tempo, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Feche teus olhos, fala com Deus, enquanto o louvor está louvando a Deus. Abre teu coração e fala com o nosso Deus. A velha amizade